Olá, boa noite aos meus afetos e desafetos. Então, galera, mais um vídeo hoje e eu vou falar sobre Dungeons and Dragons. Sim, sim, Dungeons and Dragons ultimamente tem dado uma série de dores de cabeça pro pessoal. A Wizard of the Coast, que é a dona da franquia Dungeons and Dragons, assim como dona da franquia Magic the Gathering, aqueles card games muito famosos, que a sua mãe sempre achou que era a mesma coisa que o Guiô, porém você gastou mais dinheiro do que o que vale um carro 0 km para poder comprar o seu deck. Então, essa Wizards of the Coast ela tem tomado algumas decisões estranhas em relação ao Dungeons and Dragons. Uma delas é que a gente estava esperando agora a sexta edição do jogo. Para quem está mal informado, Dungeons and Dragons é um jogo de interpretação, um RPG. E provavelmente é o primeiro RPG a surgir, né? Foi criado por Gary Gygax lá nos anos 70. E ficou bem famoso recentemente com algumas séries, né? A série Stranger Things, para quem assistiu, vê que os molequinhos estão jogando ali uns joguinhos de tabuleiro. É isso, é um jogo de interpretação. E o Dungeons and Dragons, ele tava para receber a sexta edição, e ele vem ficando cada vez mais heróico, mais super poderoso, né? Ele deixou de ser uma fantasia medieval nos moldes de contos como Conan, O Rei Ku, ou contos como Elric, de Melniboné, o Corum, e se transformou em algo como os super-heróis das eras medievais, né? Algo meio que Hogwarts, meio misturando assim Superman com Harry Potter. Os personagens são muito poderosos, os feitos são muito incríveis. Esperava-se que a sexta edição corrigisse esse problema, porque, embora seja incrível, você ser super poderoso era algo que já era possível nas edições anteriores. Mas agora é impossível nessas novas edições ser um personagem mais fraco, um personagem mais humano, um Aragorn, talvez um Frodo, né? Um personagem mais vulnerável. E a gente esperava que eles resolvessem essas questões na próxima edição. Mas ficamos sabendo que, para o nosso desgosto, o D&D 6 vai se chamar D&D 1. Isso talvez se deva à contratação que a Hasbro fez de pessoas ligadas ao Xbox, à Microsoft, especialmente pessoas que cuidaram da parte do Xbox que tange aqueles games, aquelas assinaturas de games, né, do Xbox Arcade e tudo mais. Então a lógica deles era chamar de D&D One, assim como o Xbox também se chama Xbox One, como se fosse uma edição final que não terá substituto, mas seria adicionada com o tempo modificada, ao invés de totalmente substituída por uma nova edição. Olha, as edições do D&D antigo, a primeira e a segunda, são altamente compatíveis. Ou seja, não é uma desculpa. Na realidade é uma jogada de marketing para dizer que é um para todos governar. Você já ouviu isso, né? E nunca é um bom sinal quando um quer governar a todos, principalmente quando se trata de um ponto de vista tirânico. E é isso que tem preocupado as pessoas. Pois o Dungeons and Dragons tem operado sob uma licença chamada OGL 1.0. Essa licença saiu junto com a terceira edição de Dungeons and Dragons. E ela permitia que você, sim, você aí que está me ouvindo, fizesse um material não oficial para Dungeons and Dragons e pudesse ganhar dinheiro fazendo isso. Você poderia lançar uma nova classe, uma nova raça, uma aventura de sua criação, publicá-la de forma compatível com os livros originais da terceira edição e ganhar o seu próprio dinheiro. Isso evoluiu. A quarta edição não teve nada, tá? E a quarta edição foi totalmente fechada. É a minha favorita, embora ela tenha seus defeitos, seja super-heróica também. Mas ela não teve esse mesmo bônus. Portanto, ela faleceu muito rápido. Mas a quinta edição se viu dessa mesma licença para permitir com que pessoas criativas contribuíssem com a cena. E pessoas criativas contribuíram. Muitos grandes streamers começaram a fazer muito dinheiro e popularizar o hobby. Streamers como Matt Colville e Matt Mercer fizeram um grande sucesso com as suas mesas de jogos ao vivo. Jogos muito interessantes, trazendo a atenção daqueles que só ouviram falar do hobby, talvez justamente pelas séries de TV. E agora que vai ter um filme, muita mais gente vai saber que o hobby existe e vai certamente se interessar e procurar saber. Então é claro que
para a saída do filme, o filme vai dar suporte à nova edição. Vamos lá. A questão é que a OGL tem funcionado na quinta edição com alguns melhoramentos, uma vez que eles abriram uma mecânica chamada DM's Guild, que é como se fosse a guilda, ou vamos dizer assim, em brasileirês, o sindicato, embora não seja exatamente a mesma coisa, mas o sindicato dos mestres de jogo. E essa ideia é que pessoas poderiam contribuir, sim, utilizando o OGL, como faziam na terceira edição, mas dentro da própria plataforma da Wizards of the Coast. Assim, o seu produto não oficial poderia ser exibido na página oficial. Claro, isso requeria uma licença, entre outras coisas, mas você poderia fazer. Você teria que se achegar um pouco mais, né, aos verdadeiros desenvolvedores do game original. Quando eu digo original, quinta edição, não o primeiro D&D, tá? Ok. Então, dito isso, a quinta edição operou largamente utilizando o mesmo OGL da terceira, ou seja, a mesma licença que permite pessoas criarem jogos e enfim, expansões. Isso deu grande vida à quinta edição. Na realidade, talvez a quinta edição seja a que mais tem conteúdo, justamente por permitir que outras empresas publiquem seus jogos para essa versão. E o que se tornou muito comum é que empresas que já têm jogos conhecidos, por exemplo, a Free League, que é uma empresa razoavelmente recente, ela tem o seu próprio universo de um dos seus jogos chamado Symbaroum. E o Symbaroum tem o seu próprio sistema. Como ele é menos popular, qual a estratégia comum? Para popularizar o sistema, primeiro você populariza o cenário, o universo. Então, Symbaroum foi lançado é compatível com as regras da quinta edição. Isso geraria interesse pelo universo de Symbaroum, e ao procurar saber, você descobriria que ele tem o próprio sistema. Então, uma coisa levaria a outra, e talvez você se adaptasse mais por Symbaroum no seu sistema original, oficial. O problema é que isso pode causar. Aliás, não pode causar. Causará. Sofrerá problemas. Porque a nova edição pretende mudar o OGL e introduzir algumas coisas que são questionáveis perante a própria lei dos Estados Unidos. Ora, veja bem. A nova OGL para o D&D One, ela diz em seus verbetes, na versão vazada, ou seja, estamos especulando daqui em diante, que a versão OGL antiga não terá mais valia. A nova OGL substituirá a antiga. Ora, o que eu tenho a ver com isso? Bom, acontece que a nova vai cobrar royalties para aqueles que tiverem publicações muito lucrativas, mas ela vai além. Para aqueles, mesmo com publicações nada lucrativas, ou seja, todas as publicações feitas no novo OGL, para serem compatíveis com Dungeons and Dragons One, se tornarão posse da Wizards of the Coast. Então imagine que você, criativo, contribui com o cenário de Dungeons and Dragons. Você cria uma aventura ou uma nova classe de personagem. E ela fica muito popular. Ela fica bastante popular e você começa a ganhar um dinheiro. Mas não muito como os top vendedores. Você não chega a pagar royalties. Mas a Wizards decide, por acaso, de publicar a sua classe nos livros oficiais dela. Bom, agora pertence a ela, uma vez que publicada no novo LGL. Se isso permanecer, se for verdadeiro, implica que o cenário se tornará extremamente hostil para aqueles que pretendem publicar dentro do novo sistema. Não só isso, se torna hostil para aqueles que já publicaram na OGL corrente, a que ainda está valendo, mas que está para acabar. Ora, existe base legal para isso? Supostamente não. Se isso for para frente, certamente não achará base legal verdadeira, porque, segundo análises de alguns advogados, alguns canais, inclusive, têm trago advogados especialistas em copyright e outros tipos de direito americano sobre licenças, né, direitos de reprodução, disseram que não existe base para isso. Mas que a Wizards tenta proteger o seu nome
mesmo em publicações de terceiros. Ok, tudo bem. Mas o problema não é esse. O problema é o precedente do chamado bullying jurídico. E é isso que mais põe medo em muitos dos criativos. Pois uma vez que a Wizards decida integrar a sua criação, mesmo que da OGL antiga, nos seus livros, dizendo que a OGL antiga deixou de valer, agora vale a nova, que você não assinou, você publicou quando estava na antiga. Significa que agora ela pode vender o seu produto. E, bom, mesmo que ela não tenha base legal para isso, a questão que entra, meus caros, é a do bullying jurídico. Muitos dos criadores são indies, fazem os famosos zines para serem compatíveis com sistemas famosos. Essas pessoas não têm condição de entrar em disputas legais com companhias tão grandes quanto a Wizards of the Coast e a Hasbro. E é aí que mora o problema. Porque uma vez que você recebe uma notícia legal de uma dessas empresas, o que você faz? Você cede. Imagine, se você é processado em uma corte americana, como que você vai sequer comparecer nas audiências? Como que você vai lutar pelo seu produto num território, num país que nem é o que você mora? Uma língua que talvez não seja a que você fala. Ou fala com dificuldades. Mesmo que você seja de lá. E os custos? Eles têm exércitos de advogados. São empresas enormes. A Hasbro provavelmente é uma das maiores empresas, se não a maior empresa de brinquedos, pelo menos dos Estados Unidos. Você daria conta de lutar contra a Hasbro numa disputa jurídica? Por quanto tempo? Você perderia tempo, dinheiro, teria que se focar nessa defesa, abandonaria a sua prática de continuar escrevendo aventuras. Portanto, o ambiente se torna hostil para o presente e para o passado. Lembrando, especulação. Esse novo OGL que pretende substituir o antigo, ele vai surgir. Mas não sabemos se o texto que diz que ele substituirá o primeiro é verdadeiro, pois ele pode ser mudado. Aliás, o vazamento pode ser falso. Então estamos especulando. Uma das questões que prova que o bullying jurídico realmente impede criadores é o que vem acontecendo com a Games Workshop. A Games Workshop, na época da criação do D&D, ela fazia miniaturas e descobriu que poderia reutilizar as miniaturas não muito vendidas para fazer seu próprio jogo e inventou um jogo chamado Warhammer. Warhammer, hoje em versões fantasia e sci-fi, é uma franquia muito famosa. Eu mesmo sou muito fã de Warhammer e gostaria de ter as miniaturas em casa. Infelizmente, muito caras. Mas o Warhammer e sua produtora não são muito amigáveis ah, com as pessoas que querem produzir conteúdo para ele. Ultimamente, canais que discutem a lore, ou seja, a história dos universos de Warhammer, têm sido cancelados pela empresa Games Workshop. Ela tem exigido o fechamento dos canais, cancelamento das contas e até tomado a renda gerada pelos vídeos. O canal Art Warhammer, que era um dos maiores canais, fechou. Simplesmente não tem mais interesse em fazer conteúdos, pois todo conteúdo que faz, com amor e de graça, inclusive para promover e popularizar o hobby, tem sido disputado pela Games Workshop. A Games Workshop se tornou a Nintendo da Grã-Bretanha. Ora, isso faz o quê? Mata todo o material de terceiro e desestimula uma competição saudável, uma vez que esse produto não compete, mas sim populariza, uma vez que faz com que o produto original seja comprado para que o produto paralelo seja utilizado em conjunto com o original. Ou seja, se você gosta de Symbauron e acha a quinta edição mais acessível porque ela já é usada em grande escala, ora, você vai comprar a quinta edição. Mais pessoas, então, se agregarão em volta da quinta edição, pois ela tem maior número de material disponível. Muitas discussões já sobre o assunto, muitas soluções de problemas do sistema, muitas formas de narrar diversos tipos de jogos.
Então se torna mais fácil do que migrar para um sistema nicho. Isso, é claro, vai causar grandes danos para Dungeons and Dragons se de fato acontecer. Vai causar danos maiores, dependendo da extensão que essas coisas prosseguirem, para empresas que têm todo o seu lucro dependente de materiais publicados na OGL. E um exemplo disso é Pathfinder. Quando a terceira edição foi lançada, ela ficou muito popular e tinha alguns erros. Então, uma terceira edição, parte 2, foi lançada, chamada de 3.5. Quando a 3.5 estava para acabar, a quarta edição começou a prometer algumas coisas que as pessoas não gostavam. Uma empresa chamada Paizo já publicava muito material para a terceira edição, para o OGL. Ela decidiu então continuar publicando em forma de um universo próprio, chamado Pathfinder. O Pathfinder, primeiro, ele é totalmente dependente do OGL. Ou seja, a empresa Paizo pode perder o seu principal produto. Imagino que com esse vazamento, os executivos da Paizo devem estar arrancando seus cabelos, tentando descobrir e talvez até dialogar com a Wizards of the Coast para ver que tipo de caminho isso vai tomar. É claro, esperamos que esses vazamentos sejam falsos. E assim, o produto continuará sendo publicado e produzido e teremos ainda a liberdade de consumir esses bons produtos feitos para as edições de D&D 3.5 e quinta edição. Eu, especialmente, não consumo a quinta edição, mas eu consumo Castles and Crusaders, que é um jogo amplamente baseado na OGL e baseado no jogo 3.5. Mas existe sim uma luz no fim do túnel, claro. A OGL só existe para que você tenha o direito de usar de forma gratuita o texto, palavra por palavra, verbete por verbete, que está na OGL. Ou seja, a OGL lhe autoriza a usar trechos do livro base. Isso serve para que você não tenha que reescrever as regras, mas para que você inclua as regras básicas no seu material original. Assim, pulando boa parte do que seria o game design do seu próprio universo. Isso quer dizer que se você escrevesse em suas próprias palavras regras similares, a OGL não poderia lhe atingir. Ou seja, você não teria necessidade de usar a OGL. Então acredito que essa será a saída que muitos utilizarão daqui para frente. Mudarão os textos, redigirão novamente as regras principais para não depender mais de qualquer coisa feita pela Wizards of the Coast. Que Deus proteja essas empresas. O Wizards of the Coast tem fracassado muito ultimamente, especialmente com algumas notícias de que a franquia Magic estaria inflando o mercado de cartas, dando um falso faturamento. Bom, isso mostra a direção em que essas empresas têm seguido ultimamente. Me parece bastante que a empresa criadora de Diablo tem feito. Lembram do Diablo Mobile? Por acaso vocês não têm fones? Essa frase se transformou em emblema de empresas que não se importam muito com seus consumidores. Mas o futuro é lindo e brilhante. Porque uma vez que essa OGL há de se sair como parece que vai, destruir boa parte do mercado, o RPG não poderia estar numa melhor posição em termos de popularidade. Se a sexta edição, ou edição One, não entregar o que prometeu, que não entregue. Hoje existem milhões de opções, zines independentes, sistemas em todas as línguas, feitas em todos os países. Só no Brasil eu poderia citar 6 ou 7 sistemas do topo da língua. Todos eles muito bons. Todos eles muito versáteis. Tanto para terror, quanto para sci-fi, fantasy, qualquer estilo. Quer jogar Conan? Existe. Existem sistemas brasileiros que já cuidam disso, com preços acessíveis.
mas não quer dar apoio aos brasileiros? Existem sistemas fora do país, extremamente baratos, alguns até gratuitos. Pega e joga. Cepheus Engine é gratuito. Você jogará o Traveler clássico sem pagar um centavo. Só baixar o PDF. Então, se alguém pode realmente dançar nessas, são as grandes empresas, como a Paizo e a Wizards of the Coast. A Paizo não tenho muito contra, mas a Wizards of the Coast, se é que chegou o momento dela, já vai tarde. Talvez ela seja muito grande para falhar. Mas tudo bem. Alguém tem que perder às vezes para aprender uma boa lição. Bom, é isso. Até mais, meus afetos e desafetos, e até o próximo vídeo.